Muito bom estar com vocês em mais esse Chakra Talk de número 73. E hoje nós vamos conversar sobre a mensagem que ouvimos no domingo, trazido pelo pastor Caristo. E por isso ele é um dos nossos convidados, ele está aqui com a gente, assim como o pastor André. Amigos, uma alegria tê-los nesta oportunidade com a gente aqui. Muito bom, gente. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com o Thiago, com o André, sempre. E que a gente tenha um momento bom de reflexão ainda. Legal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Legal. Bom, Cariston, no último domingo você nos desafiou trazendo uma mensagem cujo título era da trivialidade à profundidade, com relação aos nossos relacionamentos, os mais diversos. Dá um resumo aí bem rápido sobre aquilo que você falou e nos desafiou no último domingo, por favor. Legal. Bom, a ideia foi, esse tema foi proposto dentro da nossa série, né, o Grande Reset, a ideia de reiniciar áreas específicas da nossa vida. Então, aprofundando um pouquinho o que o André já tinha trazido na outra semana, né, indo para essa área e definindo o que é uma relação trivial, uma relação profunda, né. E a gente apontou no decorrer da mensagem sobre como a nossa cultura é uma cultura trivial, né? A gente está se acostumando a viver em relações superficiais, relações que a gente não tem profundidade, não se abre, muitas vezes por medo, muitas vezes por traumas, enfim. De alguma forma, isso tem afetado não só a relação de amizade, né? Acho que esse é o ponto principal. A gente está falando de todo tipo de relação, né? Relação de casamento, relação de família e por aí vai. Mas é interessante porque, assim, de alguma forma, a gente vive numa cultura onde não só é trivial, mas cancela e até agride, né, amigos, família, né? Então, essa é a realidade. E aí, como discípulos de Jesus, a gente pensou na história de Paulo e como a gente é desafiado a sair da comodidade, né, que impede, às vezes, os relacionamentos profundos e tal, e a gente até questionou motivações corretas, circunstâncias favoráveis, tudo isso que, às vezes, faz com que a gente fuja, né, dos nossos relacionamentos e tal. Então, a gente aprofundou um pouco essa questão, e eu acho que é isso, resuminho rápido aí. Legal, foi realmente uma mensagem muito atual e desafiadora. E, André, algum destaque sobre a mensagem que nós ouvimos no domingo? Eu acho que o grande destaque que ficou assim para mim marcado, que me vem à mente, né, eu estive refletindo aí ao longo desses últimos dias, depois da mensagem do Cariston, foi que quando ele toca no ponto de situações favoráveis, quando há situações e circunstâncias favoráveis, mas mesmo assim faltava algo. E esse faltar algo, no contexto ali de Paulo, né, que ele trabalha o texto, o Cariston trabalha esse texto ali de, né, uma situação favorável, mas faltava algo que era justamente a presença de um amigo, né? Então, assim, trazendo isso para a vida, a gente pode expandir isso em várias áreas das nossas vidas, né? Nós podemos ter tudo, nós podemos ter uma situação favorável, podemos ter uma situação financeira favorável, podemos ter toda uma estrutura ao nosso redor que nos é favorável, mas onde não há amizades profundas, onde não há relacionamentos, é como se faltasse algo. Então essa foi a mensagem que ficou assim para mim assim, como destaque, né, palpitando assim na minha mente e coração. Uhum. Muito interessante, porque o Cariston fez uma provocação aguda para a gente, né? Ele diz em certo momento da mensagem, ele diz assim: motivação correta e circunstâncias favoráveis não são as coisas mais importantes e não devem definir nossos caminhos e escolhas. Isso mexeu com muita gente. E nós até recebemos uma pergunta da Cláudia sobre isso, e eu já trago essa pergunta para vocês. E é dinamite essa pergunta, que eu quero ver vocês responderem. A Cláudia pergunta assim: Paulo tinha a motivação certa e as circunstâncias propícias, mas mesmo assim ele resolveu ir para outro lugar para encontrar um amigo, no caso Tito. Foi e não deu certo. Não é que não deu certo talvez de uma perspectiva, mas vamos lá. Como saber se aquela era a vontade de Deus? Como saber se estou na vontade de Deus quando optei por um trabalho com a motivação certa e as circunstâncias favoráveis e mesmo assim
não tem dado frutos, sustento necessário. Ela coloca entre parênteses, neste trabalho. Cariston, você que é o culpado dessa provocação, responde primeiro. Eu quero deixar claro que eu disse que os meus amigos bons em teologia responderam. A gente tem 2 aqui, feras, né? 2 doutores na Bíblia, inclusive nosso biblista aqui, que está fazendo a âncora desse dia. Não, mas assim, quando eu pensei nisso, eu acho que é um questionamento que nós temos, né? Às vezes você busca entender o que Deus quer para a sua vida, e aí você busca sinais, e normalmente a gente tem a tendência de pensar em sinais claros que Deus esteja mostrando, mas assim, sinais positivos. Normalmente a ideia é assim, então tá tudo dando certo, é de Deus mesmo, né? E você percebe na Bíblia, não é só nessa história de Paulo, mas em outras histórias, uma história de Jesus, por exemplo, a gente até falou disso na vocação, né? Que o sucesso, a perspectiva, como você disse, a questão é a perspectiva de olhar, porque o sucesso perante o que a gente tem hoje, se você olhar a vida de Jesus, foi uma vida, então, sem sucesso. O ministério dele acaba numa morte, né? Então, é essa a realidade. Agora, a questão é essa, como a gente está olhando isso tudo. Na minha concepção, eu acho que a resposta é, qual é a sua missão? Ou, se você está cumprindo a sua missão naquilo ali. Então, assim, para mim, eu percebo que Paulo, ele não deixa de cumprir a missão dele. Qual é a missão dele? Propagar o evangelho. Ele sai de um lugar que está tudo bem. Ele vai para um lugar que está tudo ruim. Mas ele vive em meio... Se você prosseguir ali o texto, você vai perceber que ele compartilha da história da igreja da Macedônia, e ele cuida daquelas pessoas. E a sua intenção é justamente ir até Tito, que era alguém que naquele momento precisava encontrar Paulo precisava encontrar ele. Então, assim, eu acho que a prioridade desse texto não é o sucesso do trabalho, realmente. A prioridade desse texto é as pessoas. E aí, dentro da nossa cultura, não faz sentido nenhum, né? Porque a ideia é, então eu fui, obedeci a Deus e tudo deu certo. Era isso que a gente queria ouvir. Eu também queria. Eu queria que esse texto acabasse e Paulo dissesse, olha, foi um sucesso ainda maior e de não só 3.000 pessoas, mas de 10.000 pessoas foram convertidas e nós tivemos ali 10.000 igrejas plantadas e tal. Mas não é isso. O sucesso ali foi encontrar o amigo e ter relacionamento com ele. Então, talvez eu responda a pergunta da Cláudia nesse sentido. Será que você tem conseguido, Cláudia, nessa área, a cumprir a sua vocação, fazer a sua missão, independente do resultado financeiro ou dos frutos do trabalho? E aí, André? Não, legal. Primeiramente, um abraço para a Cláudia, né, e todo o GP Online que sempre estão acompanhando aí o nosso podcast. Um abraço para todos lá, tá? É uma pergunta muito pertinente e importante da Cláudia, que eu vou seguir nessa mesma linha de raciocínio do Cariston, tá? Então, assim, 2 coisas que me vieram à mente. Em primeiro lugar, o fato de não ter dado certo um trabalho não necessariamente significa que Deus não aprovou, entendeu? Então, Deus ele pode ter fechado uma porta do trabalho, mas eventualmente ele trabalhou em você em experiência, em virtudes, em paciência. Deus esteve trabalhando ali com você, que são valores benéficos para trabalhar na tua vida, que serão essencial num projeto ali na frente, né? Então, assim, o fato de uma porta ter sido fechada, de não ter ocorrido uma prosperidade financeira ou no negócio, não necessariamente significa que Deus não aprovou aquele projeto, né? Eu aprendi uma frase com a minha esposa, de que quando Deus fecha uma porta, ele abre outra de frente para o mar. É claro, é uma visão talvez romântica da vida, mas assim nos faz refletir. Então, quando Deus fecha uma porta, quem sabe ele está preparando outra ali na frente, ocasionalmente, que venha ao nosso encontro, né? De uma forma muito mais específica e que faça a vontade dele também. Em segundo lugar, ela menciona como saber a vontade de Deus, né? Então, pessoalmente, eu creio que Deus falou na minha vida através de irmãos e irmãs, né? Pessoas maduras na fé que sempre me acompanharam, assim, quando eu tive dúvidas, conselhos e necessitei de aconselhamentos em diversos aspectos da minha vida, né? E até Provérbios 15, 22, que para mim é um versículo de estimação, por assim dizer, né? Diz que os planos fracassam por falta de conselho,
mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Olha que bonito, né? Então, assim, nós podemos ter a motivação correta, nós podemos estar empolgados em abrir um negócio, nós podemos estar empolgados em ter um projeto, mas quando nós procuramos conselheiros, pessoas que talvez enxerguem aquele assunto numa outra perspectiva, eles poderão nos trazer informações acerca daquilo de forma que a gente não compreendeu antes, né? Então, por isso que a multidão de conselheiros encurta aquela margem para erro. Então, são dois pontos específicos que a Cláudia aponta nessa pergunta e que são muito importantes, né? Então, assim, primeiro, o fato de não ter dado certo um projeto, um trabalho, não significa necessariamente que Deus não aprovou. Pode acontecer, mas não necessariamente significa. Mas antes de iniciar um novo projeto, antes de iniciar um novo trabalho, antes de pensar em fazer algum planejamento na vida, por que não consultar uma multidão de conselheiros, como esse provérbio nos sugere, né? Então, esse é um insight que me vem à mente como resposta a partir dessa pergunta da Cláudia. Muito legal. Eu, pensando sobre isso, e também conversando com a Bia, a minha esposa, eu pensei em dois pontos para responder a essa pergunta da Cláudia. Primeiro, com relação ao que Paulo fala no versículo 13 do texto que o Cariston expôs para nós, que ele diz que não teve sossego em seu espírito quando ele percebeu que Tito não estava lá. E aqui a gente pode entender como algo que o próprio Espírito Santo gerou no coração do Paulo. Então, eu diria que o primeiro ponto a gente precisa ter sensibilidade ao Espírito, porque é o Espírito que vai nos conduzir se nós devemos ou não trilhar aquele caminho. E o segundo ponto, eu diria, que é o preço que isso vai custar para nós. Então, Paulo estava lá, fazendo a coisa certa, pregando o Evangelho, a situação era favorável, mas o custo disso seria deixar Tito. Então, pensando numa situação bem prática, né? Pensa em uma pessoa que tem um negócio, ele está trabalhando de modo correto, ele está abençoando pessoas, o mercado está bom para ele, mas o preço a ser pago é o casamento, ou são os filhos. Então, se o preço a ser pago for muito caro e contrário à palavra de Deus, também é um indício de que a gente precisa pensar nesse caminho que a gente está trilhando. Porque eu já falei em outras oportunidades, porque para mim essa questão da vontade de Deus, ela não é tão romântica como as pessoas colocam. Porque a vontade de Deus geralmente é contrária à nossa vontade. A gente precisa ter um cuidado muito grande para dizer sobre a vontade de Deus, né? Eu já ouvi muita gente dizendo assim, eu quero estar no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus para Jesus foi a cruz. Então a gente precisa tomar cuidado para falar isso, não no sentido de evitar a vontade de Deus, mas de entender o que significa a vontade de Deus para nós. Então, para mim, o que ficou claro foi que Paulo ele teve sensibilidade ao Espírito, que pode vir através de conselhos, como disse o André, e ele entendeu que o preço pago não era justo naquele momento. Então, ele opta em ir em direção ao Tito. Né? Mas é muito legal isso que você trouxe. Thiago, uma coisa que você tocou, acho que é interessante falar, assim, porque às vezes o cara vai dizer assim, não, mas eu estou fazendo esse trabalho, abrindo essa empresa e tal, não estou sacrificando meus filhos, pelo contrário, eu estou pensando neles, né? Sim, mas nesse momento você está sacrificando, né? E aí a questão é, será que isso lá na frente, será que a faculdade que ele vai ter, o terreno que você vai dar, uma casa que você vai dar para ele, será que isso vai suprir o amor de anos, de uma vida que você não teve, essa relação profunda que não houve, né? Então, eu acho que essa é a questão. Paulo foi até um amigo mesmo, e assim, não faz sentido, eu sei que a gente toca num ponto muito delicado, porque hoje, assim, não, nada a ver, sacrifique o que for preciso para você chegar em algum lugar, né? Mas, para Deus, a prioridade são pessoas. Jesus morreu por quem? Por pessoas. Então, assim, o evangelho ele só é propagado, eu vou morrer pelo evangelho e vou sacrificar toda a minha família. Sim, mas o evangelho é para pessoas, inclusive para sua família, né? Uhum. Então, e pensando, por exemplo, nessa situação de um pai que trabalha para dar coisas boas para os filhos, talvez esse pai ou essa mãe
mãe também faz a mesma coisa, eles podem confundir aquilo que os filhos querem daquilo que os filhos precisam. O que os filhos querem, eles querem videogames caros, eles querem brinquedos caros, eles querem essas coisas, mas o que eles precisam? Eles não precisam dessas coisas, eles precisam de um pai, de uma mãe e de família perto deles, né? Então, a vontade de Deus, eu acho que a gente precisa, vou usar uma palavra que eu nem sei se existe aqui, desromantizar. Ela deve ser seguida, ela deve ser buscada, ela é boa, agradável e perfeita, mas às vezes a gente precisa, antes de experimentar tudo isso da vontade de Deus, lutar contra as nossas próprias vontades. Mas essa sua provocação foi muito boa, Carlos, isso fez a gente pensar bastante sobre isso. Bom, mas avançando também, o Cariston mencionou que na experiência pastoral dele, André, e essa vai para você, ele se deparou com cristãos que muitas vezes não desenvolvem relações profundas, mas ficam na superficialidade. Essa foi a experiência do Cariston. E a sua, André? Essa é uma pergunta assim de um leque bem amplo, né? Porque cada um pode trazer uma perspectiva da experiência pastoral que a gente tem, né? Agora, um ponto específico que me chama mais atenção no contexto de chácara, né? Se eventualmente há alguém nos ouvindo que é de outro contexto, talvez tenha outra experiência, mas agora pensando em chácara, né? Eu acho que o nosso desafio hoje, a partir do meu acompanhamento pastoral aqui, é fazer com que os nossos GPs, os grupos pequenos, né? Eles continuem, ou seja, como um espaço de aprofundamento de amizades e relacionamentos, né? Então, quando eu converso, eventualmente, com algumas pessoas que estão ausentes dos GPs, então as respostas, elas sempre apontam para a mesma direção, né? O trabalho está muito excessivo, nós estamos saturados do online, ou eu sinto falta do encontro presencial. Essas perguntas, as respostas sempre apontam para o mesmo caminho, né? Então parece assim que o GP ele é um peso, quando na realidade o espaço, o propósito do GP é aprofundamento de amizades. Esse é o propósito, né? Que existe o GP. E eu não sei se vocês se lembram que há uns 8 ou 10 anos atrás foi lançado um livro que esteve assim publicado até mesmo nos jornais, na televisão, de uma pesquisadora da Austrália, uma enfermeira da Austrália, e ela é especialista em pacientes terminais, e ela fez uma pesquisa com pacientes terminais, né, os pacientes dela, em que ela fazia uma pergunta assim: qual é o maior arrependimento que você teve em vida? Se você tivesse a oportunidade de voltar atrás, o que você faria diferente, né? Muito interessante. E as respostas daquela pergunta, elas variavam assim dentro de categorias. Então, por exemplo, eu tenho anotado aqui: eu gostaria de ter vivido a vida que eu desejava e não aquela que os outros esperavam de mim. Ou, eu gostaria de não ter trabalhado tanto, pessoas que se arrependem de ter trabalhado tanto. Ou, eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. E aí vai. Mas uma dessas respostas eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Ou seja, a ausência de relacionamentos profundos como um fator de arrependimento para pacientes em fase terminal. Então, essa pesquisa, ela não revela a falta de amigos, mas essa pesquisa, ela revela a falta de relacionamentos profundos. Ou seja, as prioridades, elas estão distorcidas. Os relacionamentos foram substituídos por outras coisas, né? E a gente vê isso acontecendo quando, eventualmente, um GP ele fica em segundo plano, onde é um espaço por si só para a gente, né, nutrir amizades, se aprofundar em relacionamentos, e esse é o risco que a gente cria, né, que a gente precisa tomar cuidado para que a gente também não entre nessa estatística, né, de eventualmente olhar para trás e ver: poxa, eu acho que relacionamentos saudáveis aqui foi algo que faltou na minha vida, e eu tive a oportunidade para isso. Então, assim, é uma análise com um tom de exortação, com advertência, mas com muito amor também, com muito amor. A minha experiência é que as pessoas optam, muitas vezes, pela superficialidade com medo da vulnerabilidade, porque a gente tem relações pessoais moldadas pelas redes sociais, nas quais nós nos apresentamos como de fato nós não somos. E relacionamentos profundos, como nós ouvimos
no domingo, exige a que nós sejamos quem de fato somos diante das pessoas. E isso nos torna vulneráveis, porque nós não somos pessoas só com méritos ou com características boas ou positivas. Também temos problemas. E relacionamentos profundos exigem que esses problemas também sejam expostos. Então, eu acho que as pessoas optam pela superficialidade no movimento de defesa delas mesmas. Então, eu acho que a gente precisa comprar a ideia de vulnerabilidade. Até porque é impressionante sempre quando eu leio o texto de Jesus lá no Getsemane com os seus discípulos, e ele pede ajuda para aqueles 3. E os 3 estão dormindo, mas Jesus ali se mostra vulnerável porque ele precisa de amigos para passar por aquele tempo, né? Então eu acho que a gente precisa perder o medo de sermos vulneráveis para que possamos realmente ter relacionamentos mais profundos, né? Porque o próprio Cariston falou que ele já testemunhou, e eu também, infelizmente, relacionamentos conjugais superficiais. E é interessante porque, assim, interessante não, eu acho que é aterrador pensar que casais, por exemplo, têm relação sexual, mas o relacionamento pessoal deles é um relacionamento superficial. Isso inverte algumas ordens e cobra um alto preço para o casal, né? Cariston, alguma coisa mais sobre isso, meu amigo? Eu acho que você está falando assim, você entra num ponto que tem a ver também com a nossa cultura hoje, né? O que o pessoal tem? Cara, eu quero ter relação sexual com quem eu quiser, porque eu quero experimentar essa profundidade com a pessoa antes de casar. Aí justamente ele experimenta a parte do prazer e não experimenta o resto, né? Então, assim, e aí quando casa, acha que talvez, então eu conheci sexualmente, tá tudo bem, agora esse casamento vai dar certo. Mas aí é o que você falou, vive uma vida pessoalmente trivial, né? Cada um com as suas coisas, cada um do seu jeito. Isso não é um relacionamento profundo, isso não vai dar certo. Não vai ter sacrifício um pelo outro. E quando a relação sexual acabar? E quando, por algum motivo de doença, por alguma situação na vida, quando a gente fica um pouquinho mais velho e as coisas já não funcionam, quando é jovem, enfim, são N fatores que vão atingindo a vida de um casal, né? E se não houver um relacionamento profundo ali, e não no sentido sexual, mas também de amizade, de companheirismo, de se abrir, de contar um com o outro, de lutar as mesmas lutas, cara, não vai durar. E é o que a gente está vendo. Casamento com 50, 60 anos, as pessoas chegam nessa idade falando assim, você quer saber, eu quero viver minha vida. Mas como assim? Você não tinha uma profundidade com essa pessoa não faz parte da sua vida? Como você larga assim, né? Mas é a realidade que a gente está vendo, né? Então, relacionado a isso, Cariston, você trouxe uma fala do Tim Keller para nós, bem interessante, né? O pastor Tim Keller, ele diz, não é possível desenvolver o relacionamento profundo e tomar decisões unilaterais ou impedir que o outro em nada opine em relação à maneira como você leva a vida. A pergunta é assim, então, por que uma relação profunda precisa da participação de outras pessoas em nossas vidas e em nossas escolhas? Isso não interferia de algum modo na nossa tão famigerada liberdade? Então, eu acho que esse é o ponto. Eu até mencionei, né, a série do Relacionamentos Líquidos, quando o pastor Ricardo Agreste traz essa ideia do livro do Zig von Malt. Mas uma coisa que é legal que ele fala nessa série é que ele diz assim, talvez a gente está trocando a palavra liberdade por individualidade. E eu acho que essa é a questão. É claro que é ruim alguém interferir na minha vida quando eu quero o respeito da minha individualidade, eu quero fazer as coisas do meu jeito, conforme eu quero, conforme aquilo que me dá na cabeça, né? Aí parece que está interferindo na minha liberdade, mas é impossível a gente ter um relacionamento profundo sem o outro, de alguma forma, trabalhar naquilo que a gente pensa, influenciar naquilo que a gente tem como atitude. O André trouxe até muito bem uma questão, isso é conselho, ouvir conselhos é algo bom para a gente, é algo bom para a gente ver. Às vezes a nossa visão está ofuscada diante daquilo que a gente quer tomar como decisão, porque o nosso coração está voltado para aquilo ali,
e de repente um conselho de alguém, uma opinião de alguém sobre aquilo pode nos ajudar. Às vezes a gente tem uma posição ideológica e diz, não, é isso, porque a gente está voltado para essa situação, mas quando a gente ouve a opinião de alguém diferente, com um relacionamento profundo, com pessoas que estão próximas de nós, isso pode fazer com que eu enxergue a vida de um outro modo, né? Então sim, eu acho que relacionamento profundo só é possível quando há interferência do outro opinando na minha vida, né? Uhum. André, na sua experiência, por que a participação de outras pessoas em nossas vidas se torna tão importante? Olha, deixa eu puxar aquele gancho que você deixou, Tiago, referente a Jesus, né? Você trouxe esse exemplo de Jesus que foi ao encontro dos amigos que estavam dormindo, porque ele precisava daquele contato de amizades. Olha, veja que profundo é isso, né? Se Jesus, sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, precisou dos relacionamentos profundos, por que eu me devo dar ao luxo, né, de não precisar ter relacionamentos profundos? Ou seja, eu estou me colocando como alguém mais forte que próprio Jesus, né? Então isso não é uma questão de interferência da minha liberdade, mas é uma forma, quando há pessoas, né, irmãos juntos ao meu redor, conselheiros, né, me auxiliando, interferindo no bom sentido do termo, né? Uma interferência no bom sentido, de dando conselhos sábios, encaminhamento, direcionamentos da minha vida. Isso não é interferir na liberdade. Do contrário, isso é uma forma de me auxiliar a compreender qual é a vontade de Deus na minha vida. Então, isso é liberdade. Isso não é uma interferência no âmbito negativo, mas isso é liberdade, né? E eu gosto de dizer que, pessoalmente, na minha caminhada cristã, eu sou um dependente químico de conselhos, né, de conselheiros cristãos assim, mais experientes, né? Porque eles sempre orientaram o meu coração para o lugar certo, né? O Jeremias já falava, enganoso é o coração. Então, antes de ir para o seminário, eu estudava comércio exterior, e ali na faculdade você identificava os nichos de mercado, né? Então, assim, certa vez eu cheguei para um amigo mais experiente, né, que eu tinha, assim, via como uma autoridade cristã na minha vida, assim, e em 2 ou 3 minutos eu expliquei com toda a empolgação do mundo meu plano de negócios, assim, né? Eu vou fazer isso, aquilo, e eu estava pronto de que no final daquela explanação ele daria um joinha para mim e dissesse, olha, muito bom, que demais. Mas, gente, quando eu terminei, aqueles 2, 3 segundos de silêncio falaram muito para mim. Falaram muito. E daí ele olhou para mim e disse, cara, isso não vai para lugar nenhum. E ele deu as razões deles, né? Ou seja, são pessoas que vêm ao nosso encontro e nos dão luz de perspectivas que talvez a gente não encontre. Isso não é coibir liberdade, mas é voz de Deus também na nossa vida, né? Que pode nos orientar. E a vida cristã é assim. A vida cristã é esse compartilhamento, né, de ideias, de pensamentos com pessoas que você possui profundidade. Então, por essa razão, eu acho que a frase do Tim Keller é muito, muito feliz. Sabe o que você me fez lembrar, André? Quando eu estava no final do meu curso, do seminário aqui na SPS em Campinas, e a gente tem que escrever uma monografia, e eu estava muito animado para escrever sobre a igreja e a missão da igreja. E o meu orientador era o pastor Ricardo Costa, que é pastor lá em Vinhedo hoje. Uhum. E eu juntei um monte de material, um monte de coisa, li muita coisa, peguei um monte de material e sentei a primeira vez com ele para ele me orientar. E eu disse, olha, eu quero fazer isso, eu quero escrever sobre isso, eu quero falar sobre isso, quero ir para esse lado assim. E ele olhou para mim e falou assim, Tiago, você precisa decidir se você quer escrever sobre a teoria da missão da igreja ou se você quer escrever sobre a prática da missão da igreja, porque senão você não vai dar conta. E aí ele foi me explicando. Eu tive poucos encontros com ele, mas foram mais do que suficientes para ele clarear o caminho pelo qual eu precisava trilhar, né? E aí eu optei por um caminho e escrevi a monografia e deu tudo certo. Mas eu acho que a gente faz parte de uma geração que rompeu muito com a geração anterior. E é uma geração que tem problemas para construir a si mesmo e os caminhos que vai trilhar com base em conselhos de outras pessoas. Mas nós, cristãos, somos parte de um povo que é construído naquilo que o passado trouxe para nós. Nós somos um povo marcado pela sabedoria dos anciãos, pelo conselho daqueles que são mais velhos e guiam
os mais novos, né? Então, eu acho que uma característica forte da nossa geração é achar que ela pode dar conta sozinho. Ela não precisa da sabedoria dos antigos, ela não precisa de conselhos dos mais experientes. Mas esse é um erro comum de achar que nós somos seres construídos a duas mãos só. Não, nós somos seres construídos a muitas mãos, né? Primeiro, as mãos do próprio Criador, aí depois as mãos dos nossos pais, tios, avós, irmãos, amigos, e é necessário, eu acho, humildade para entender isso e para saber ouvir conselhos, discordâncias, críticas, né? E eu acho que isso também passa pelo conceito de amor, que está muito chutado hoje, né? Amor é você falar o que a pessoa quer ouvir, mas isso não é o conceito bíblico de amor. O conceito bíblico de amor é você falar aquilo que a pessoa precisa ouvir, né? Então, eu acho que esse é um problema, a gente precisa de humildade para entender que nós somos seres construídos a muitas mãos, em outras palavras, com muitos conselhos, né? E a Bíblia diz, como o André já destacou, que sábio é aquele que busca conselhos e ouve conselhos. Então, eu acho que aí, o que você está falando é o seguinte, é esse o ponto dos relacionamentos profundos. Por que eu devo ter relacionamentos profundos? Porque isso é bom para mim, né? Tipo assim, não é só uma questão de, assim, ter uma companhia e tal, mas relacionamentos profundos, a opinião de alguém sobre a minha vida, ela acaba somando a tudo na minha vida, a minha vocação, ao que eu vou fazer, no momento que eu não sei se eu estou tendo sucesso ou não, e aí você tem alguém mais experiente, ou às vezes um amigo mesmo mais novo, acaba trazendo até um conselho dentro da perspectiva dele. Então, assim, e você vai somando as palavras e as ideias e vai chegando em algum lugar, sabe? Então, eu acho que a ter a opinião do outro em nossa vida, e isso significa relacionamentos profundos, faz com que a gente cresça e amadureça. Entendeu? O problema é que é isso, não é fácil para nós, numa cultura, num pensamento que a gente vive do tipo, não, eu faço as minhas escolhas, eu vou para onde... a interferência do outro... se o homem interfere na vida da mulher, isso é machismo. Se a mulher interfere na vida do homem, ela é feminista. Então, assim, você vai jogando as pessoas para movimentos de acordo com a interferência. Se a pessoa mais velha está interferindo na minha vida, é porque ela é retrógrada, é de uma geração mais antiga, não sabe o que está falando. Se é o mais novo, ele é muito inexperiente. Então, assim, sempre a opinião do outro é jogada para uma classe, né? Quando a gente deveria dizer, não, deixa eu ouvir, ponderar isso e de repente isso vai trazer maturidade para mim. Mas, Tiago, você pontuou um detalhe que é muito, muito importante, é o erro da nossa geração de não ouvir prontamente, né, as gerações mais velhas, e eu não estou falando apenas no âmbito pessoal, mas assim, pensando no âmbito profissional também, né? Então, assim, pastores, pensando aqui do nosso métier, né? Pastores que não querem ouvir gerações de pastores mais maduros, né? Assim, pastores mais maduros, eles compreendem, eles vivenciaram situações na vida que nos ajudam a aliviar sofrimentos, ou em outras áreas, né? Nós estávamos aqui no bastidor conversando sobre comunicação, né? Um hobby que eu tenho pessoal é de ouvir os cronistas esportivos na rádio. Eu gosto disso, né? Uma coisa assim que eu tô ali lavando louça, investido no casamento e ouvindo debate esportivo, né? No radinho, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, assim, como é que você quer ser um radialista, um comunicador e não ouvir as outras gerações que existem, assim, pessoas, comunicadores aposentados, assim, que são verdadeiros pelés naquelas áreas, né? Ou como é que você quer administrar uma empresa sem ouvir uma sabedoria de alguém que já passou por aquilo, só porque ele não vivenciou essa era da tecnologia que nós temos hoje? Não. Então, o conselho de pessoas mais sábias, elas nos ajudam quando nós estamos abertos para ouvir, né? Quando nós estamos abertos até para não apenas ser elogiados, mas também exortados, advertidos, corrigidos. Isso nos ajuda a aliviar sofrimentos. Então, esse é o ponto importante. A gente não dá tanta cabeçada na parede, né? Como diria numa versão mais popular. Então, é extremamente importante, assim, isso que é uma lição que sempre a gente precisa sempre
de novo nos renovarmos, né, e buscarmos o conselho de pessoas mais experientes, certamente. Isso me lembrou de uma ilustração antiga de uma pessoa que precisava atravessar um deserto longo, e na beira daquele deserto ela tinha duas opções para ajudá-la a atravessar o deserto. Uma era um vendedor de mapas. O cara tinha uns mapas, ele fez uns mapas e ele dizia, olha, compra esse mapa aqui que vai dar certo. O outro era uma pessoa antiga que tinha já atravessado aquele deserto algumas vezes. E a decisão da pessoa foi comprar um mapa, porque era um pouco mais barato e ele estaria à frente de tudo, né? As decisões seriam deles. E o resultado trágico foi que tal pessoa morreu no deserto porque se perdeu. A nossa geração tem comprado mapas ao invés de ouvir os guias e através de relacionamentos profundos, né? Esse é um problema. Bom, mas o Cariston também trouxe para nós, deixou esses problemas para a gente solucionar aqui no Talk. Ele pontuou 3 textos no Novo Testamento que apontam para problemas de relacionamentos entre os discípulos de Jesus Cristo, né? Então, por exemplo, em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7, de 1 a 6, de 1 a 7, quando a igreja começa a avançar, a gente tem aquele problema das viúvas. As viúvas gregas, cristãs gregas, estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento diário. Isso era intencionalmente, enquanto as viúvas dos judeus estavam recebendo o alimento diário. Também o Carisson trouxe uma treta brava que rolou entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos, lá em Atos capítulo 15, versículos 36 a 41, e o negócio foi tão bravo que Paulo foi para um lado e Barnabé foi para outro. E por fim, ele trouxe também um problema que nos é narrado lá em Gálatas capítulo 2, quando Paulo e Pedro têm um problema, porque Pedro toma partido de maneira preconceituosa quando chegam alguns cristãos que são mais conservadores e ainda defendiam a circuncisão de alguma forma, assim, e Paulo então exorta Pedro de uma maneira muito intensa, né, naquele texto lá. Mas o que a gente tem que responder é como tais problemas foram solucionados. Então, começando com o nosso missiólogo aqui, André, olhando para esses textos, como você entende que esses problemas foram solucionados? Deixa eu pegar um ponto aqui, né? Por exemplo, Atos 6, 1 a 7, ali o problema foi resolvido no diálogo. Né? Nesse sentido, né? Então, eles separaram alguns para servir à mesa, e os outros 12 se ocuparam com o ministério da pregação. Então, eu nem vou entrar muito na parte exegética aqui, né? Mas, assim, muito mais no âmbito pastoral do que aquilo, né, se aplica para nós. Então, esse é o ponto que fica para mim, assim, de Atos 6, que ele foi resolvido no diálogo, e situações de conflito se resolvem no diálogo. Amizades profundas e sinceras, elas vão passar por dias que eventualmente acontecerão conflitos, mas se resolvem no diálogo. Então, eu acho que esse que fica o aprendizado. E ali de Gálatas, tá, quando Paulo e Pedro têm essa treta, novamente, nem vou entrar muito no assunto exegético, isso fica para o Tiago ali, mas assim, é interessante, né, porque se eles tinham questões doutrinárias ou até mesmo comportamentais, que Paulo está falando de Pedro, que são divergentes, né, mas ambos tiveram ministérios frutíferos, né, então assim, há pessoas que eu discordo lá de algum assunto teológico, há pessoas que eu discordo lá de alguma decisão na vida, mas eu preciso reconhecer que eventualmente essas pessoas também possuem vidas ou ministérios frutíferos. É só uma questão de discordância que eu tive em relação a determinado assunto, a determinado tema, mas não algo que eventualmente viria, né, a interferir na amizade com elas, né? Então, são esses os insights mais pastorais, assim, que eu vejo como resolução de conflitos, né? Muito bom. E aí, Carlos, você que trouxe esses problemas para nós, como você entende que eles foram resolvidos? Pois quando eu trouxe esses problemas, eu lembrei justamente desses conflitos que são conhecidos, mas que você tem soluções ali, ou pelo menos
um respeito de um pelo outro, que é o que o André acabou de pôr aqui. Então, assim, nesse texto de Atos 6, o que me chama a atenção é que o evangelho expandiu, né? O versículo final diz isso, através dessa resolução dos conflitos, fez com que o evangelho só propagasse ainda mais, né? A escolha de os apóstolos se dedicar mais à palavra, às orações e levantar ali os diáconos para cuidar das viúvas, né? É óbvio que a igreja ali não ficou perfeita, é óbvio que ali você vai tendo outros cismas, outros problemas no decorrer da história, porque são pessoas, a gente é problemático, né? Para isso a gente volta lá para a queda e faz aquele desenho da história da redenção, e tem que lembrar que Deus criou a gente perfeitinho, bonitinho, mas a gente caiu através de Adão ali, na individualidade, na autonomia, né, do ser humano, e essa autonomia que vem de lá percorre e chega a nós, então a gente quer ser autônomo mesmo, a gente cria problemas com pessoas, a gente tem opinião diferente do outro, e enfim, essa é a nossa realidade. Mas, como o André pôs muito bem, essa coisa de eles conversarem, discutirem sobre aquilo, trouxe solução. Então, e uma solução que o evangelho expandiu. Agora, no texto de Atos 15, que o André não mencionou, eu queria trazer, que é sobre a discussão do Paulo e Barnabé, né, que o Tiago pôs aqui, que é uma discussão feia até, né? Eles, assim, discordam de levar o Marcos, e o que parece ali que Marcos trouxe uma decepção muito grande para Paulo, ao ponto de dizer, não, esse cara não dá para levar, ele não faz o negócio, ele vai atrapalhar o nosso chamado, o nosso ministério, aquilo que a gente tem que fazer. E o Barnabé, eu acho que mais misericordioso, diz, não, vamos dar uma chance para ele. Então, a gente, ali, assim, a gente não tem uma noção de quanto tempo se passou. A questão é que quando a gente chega em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, você tem ali a Paulo dizendo sobre o final da sua vida, pedindo, né, para Timóteo trazer algumas coisas, traga os livros para mim, vem me visitar, muitos me abandonaram, e ele diz assim, traga-me o Marcos, porque é o último ao ministério, né? Então é interessante, assim, como Paulo, num determinado momento da sua vida, olha para aquilo que aconteceu lá atrás e não tem a vergonha de reconhecer que ele errou. Eu acho que uma das coisas que eu aprendo com isso é que para resolver conflitos é a gente reconhecer que a gente erra também, que a gente peca, que a gente pode falhar, né? A dificuldade que a gente tem hoje em minha comunidade ou em qualquer âmbito de relacionamento é que a gente tem dificuldade de reconhecer que a gente erra e dizer, olha, verdade, a sua posição estava certa. Naquele dia eu até não aceitei, mas hoje eu estou aceitando. Então, o que eu percebo de Paulo. E o texto de Gálatas 2, 11, e aí o Tiago pode trazer aí a discussão de alguns pontos teológicos que existe ali, mas é quando o próprio Pedro, na sua carta, em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 16, de 15, né? 15 e 16, ele está falando sobre os cristãos terem uma mente, paciência no Senhor e tal, e aí ele diz assim, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Peraí, é o Pedro que foi reprimido por Paulo. É o Pedro que poderia dizer assim, pô, tá me tirando? O cara me reprimiu na frente das pessoas da minha igreja, né? Eu sou um apóstolo, eu sou um cara que andou com Jesus. Em Pedro, eu percebo humildade. E ele continua dizendo sobre Paulo, ele diz assim, ó, e ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis até de entender, aos quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. E ele continua dissertando o texto, mas é interessante que ele olha para as cartas de Paulo como um texto de sabedoria, e ele entende que Paulo era alguém sábio. Quer dizer, alguém que reprimiu ele, mas era alguém sábio. Isso é humildade. Então, se a gente resumir aí essas três coisas, a gente percebe diálogo, que o André trouxe, a gente percebe humildade, de reconhecer que a gente erra, a gente percebe a humildade de entender que tem sabedoria nos outros também, né? Muito bom, muito bom. Eu fiquei pensando nesses textos em
situações e comportamentos que não aconteceram, que se tivessem acontecido, teria sido pior. Por exemplo, em Atos 6, quando o pessoal, os gregos que eram cristãos, dissesse assim, quer saber uma coisa? Vamos embora daqui então. Vamos criar a nossa igreja ali, vamos fazer do nosso jeito. E da mesma forma, em Gálatas, você imagina se Paulo pensa assim, quer saber uma coisa? Deixa esse cara para lá, deixa esse grupo para lá, a gente vai ficar aqui. Isso traria rachas à igreja que talvez nós nem estivéssemos aqui por causa disso. Entendeu? Mas a opção foi, não, a gente precisa resolver. E no caso de Atos 6, vamos buscar conselhos dos nossos líderes, os apóstolos, né, que ouviram os outros, como disse o André, e a solução surgiu, e como disse o Cariston, o evangelho continuou sendo propagado. Né? E no caso de Gálatas, poxa, Pedro e Paulo, os grandes dois apóstolos, a missão continuou com eles, e isso foi muito importante, foi fundamental para a nossa história, para a história da igreja. Né? E em Atos, é interessante que não há, Atos 15, né, na treta de Paulo com Barnabé, é interessante que não há uma solução ali. A solução ali é o rompimento naquele momento. Isso me ensina que, às vezes, é importante entender o time também das nossas relações e que a gente precisa entender que aquele problema que a gente está enfrentando precisa de um tempo para se assentar as coisas. Mas ensina também que a gente não pode deixar para lá. Esquece, nunca mais vou atrás. Como disse o Cariston, depois Paulo pede a vinda de Marcos, porque ele é uma pessoa útil ao ministério. Então, são textos que tiveram, sim, suas soluções, tanto naquilo que fizeram, quanto naquilo que deixaram de fazer, que nos ensinam muito. Tiago, eu acho que essa parte onde Paulo deixa Barnabé, né, por causa de Marcos, eu acho que, às vezes, tem uma questão ali até da própria maturidade, né? Paulo era alguém, naquele momento ali, ele, antes da conversão, era alguém que matava os cristãos, né? Então, assim, é um cara que sempre se entregou ao que ele cria, né? Então, assim, poxa, no final da vida, ele pede o Marcos que lá atrás ele discutiu com o Barnabé e foi para um outro caminho, talvez isso daí para mim mostra reconhecimento de que ele errou. E aí eu acho que é o que o André falou, vocês trouxeram, de que a gente mais jovem deve estar disposto a ouvir alguém mais maduro, justamente porque essa pessoa já viveu coisas que eu, nesse momento, ainda não vivi, né? Então, eu percebo com a história de Paulo que vale a pena ser humilde, né? Vale a pena ser humilde para não chegar lá no final da vida e ter que reconhecer isso, talvez antes, né? E, na verdade, assim, a gente não sabe também há quanto tempo foi isso, né? Paulo pede o Marcos lá no final, mas entre esse momento de Barnabé até esse momento no final da sua vida, talvez ele já tinha encontrado o Marcos, e já tinha lidado com ele no ministério, e é isso que é legal, a igreja não se divide, os caras, se encontram, eles estão lutando pela mesma causa, eles estão se respeitando, né, e hoje a gente é assim, né, eu discordo, não, vou para outro lugar, não quero nem saber, né, então, interessante, né? Muito bom. Pois é. Bom, e para a gente caminhar para o nosso final aqui, o Carisson trouxe para nós um texto lá de 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 a 7, que diz assim: pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Talvez era isso que Paulo precisava lá quando ele pede para levar Marcos, né? E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Então, as pessoas consolam Tito e Tito consola Paulo. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Então, Paulo narra, ele apresenta uma situação extremamente difícil, de muita dor, sofrimento, tristeza, mas que ele encontrou consolo e alegria na presença de outra pessoa aqui, na presença de Tito. Para encerrar, meus amigos queridos, como a gente mantém relacionamentos profundos a ponto de consolar os outros numa cultura tão trivial e superficial como a nossa? Bem rapidinho. Bem, sabe que quando eu era criança, e os meus pais sempre foram, assim, muito simples, humildes, né? Mas quando eu era criança e nós havíamos ali o mínimo de estrutura financeira, a nossa casa era cheia de amigos.
Então, eu me recordo, assim, domingos em que nós estávamos fazendo churrasco no clube e a molecada jogando futebol no campo. Então, assim, sempre havia essa rotina de amigos na nossa casa, nós na casa de outras pessoas, né? Mas aí, quando veio a crise, de repente, a casa se tornou vazia, né? Não haviam mais amigos. Então, assim, nessa cultura trivial que a gente vive, estar presente com amizade em horas difíceis é extremamente importante. O Carson também mencionou isso. Há situações em que nós não temos palavras, mas a presença nossa lá já é um consolo para aquela pessoa. Então, são nos momentos difíceis, nos momentos de sofrimento, que nós provamos a nossa amizade para com o outro, né? Então, assim, a minha sugestão é que a gente não seja um parça, mas seja amigo, né? O parça é uma expressão que tem aí dos famosos que pagam para ter amigos. Eles pagam para que existam pessoas ao redor. Não, nós não podemos ser parças para ter amizades de interesses, mas ser amigos no sentido que a gente se faz presente mesmo na hora da dor, mesmo na hora do sofrimento. Então é ali que a gente prova a nossa amizade. Muito bom. E você, Cariston? Eu acho que uma coisa que eu tenho percebido, Thiago, é amizade e investimento, cara. Eu mencionei isso, né? Paulo, ele sai de Troade, vai à Macedônia, a gente está falando de 240 quilômetros, então, assim, não é algo perto. E naquele momento, de barco, de navio, sei lá, de a pé, de cavalo, ele levou dias, isso tem um gasto, né? Se fosse hoje, na nossa realidade, é um gasto ali de você pôr a gasolina, vamos ser sinceros que a gasolina está bem carinha, né? Mas assim, pedágio, qualquer realidade gasta tempo, você tem que deixar um pouco do seu trabalho, ele teve que deixar ali o seu conforto, né? E aí é aquilo que eu falei, a comodidade ela não pode impedir as nossas relações. Então, assim, como ser consolo de Deus, né, numa relação trivial, é a gente sair da comodidade, é a gente entender que a amizade é investimento, né? Eu converso com pessoas, às vezes, que dizem, vocês já devem ter ouvido isso também, de pessoas da comunidade, fora da comunidade, que dizem assim, eu não tenho amigos, não tenho relações profundas, eu não tenho... eu tenho só 2 ou 3 que eram lá da minha cidade. Então, por quê? Porque falta investimento. A amizade é abrir o coração. Mas eu tenho medo de me abrir. Então, mas por quê? Se é alguém de Jesus, você sabe que a vida é na eternidade, vamos abrir o nosso coração. É claro que eu não estou dizendo vai encontrar alguém na rua e sair abrindo o coração, mas é investir, é colocar tempo, é ir em direção, né? Isso tem a ver com a missão. Ser consolo de Deus na vida de alguém, investir em amizade profunda, tem a ver com a missão. Com a missão de Deus que é dada a você e que você enxerga na vida do outro, né? Então, acho que é isso. Eu diria que nós precisamos restabelecer as prioridades. Eu lembro de um momento muito difícil que eu passei na minha vida e um amigo esteve comigo. E eu não lembro de nada que ele falou para mim. Não lembro de nada do que ele falou. Eu lembro dele comigo, do meu lado. Só isso. E isso foi muito importante para mim. Depois esse amigo se tornou meu padrinho de casamento e é um cara assim que eu tenho um amor e um respeito muito grande, mesmo não vendo com frequência. Então, pessoas são sempre prioridades para nós, porque pessoas são prioridades para Deus e devem ser para nós também como discípulos de Jesus. Bom, muito obrigado, meus amigos. Foi mais uma vez um prazer estar com você aqui, Cariston. Obrigado pela mensagem que você trouxe para nós no domingo. Obrigado, André, pelos seus insights sempre tão interessantes, profundos. Agradecemos também ao Áquila, o atleticano que está aqui nos bastidores, nos ajudando e torcendo para o Atlético ser campeão brasileiro esse ano. E mande suas mensagens, as suas perguntas para o Talk, chakra.org/talk. No próxima semana nós vamos conversar sobre como nós nos movemos da ansiedade à confiança nesse tempo em que temos vivido. Te convido a estar com a gente em um dos nossos encontros no próximo domingo às 9, às 11 ou às 19 horas e enviar suas perguntas para o Chakra Talk e compartilhar esse nosso encontro de hoje, esse nosso bate-papo em suas redes sociais, com seus amigos, com o seu GP também, tá bom? Um abraço, muito bom estar com vocês, Deus abençoe todos vocês, até mais.